Olá, pessoal! E aí, galera? Estão prontos para a segunda parte da história? Fica ligadinho que tá vindo a segunda parte da nossa história. Vocês vão saber tudinho, como tudo aconteceu no nosso primeiro encontro. E continua aí no YouTube, continua se inscrevendo, continua dando like, né? É isso aí. Se liga, vai lá! A primeira vez que eu vi a Mariana lá em São Paulo, ela era uma menina ainda. Isso lá no final de 1999 para 2000. Estava numa agência de modelo e eu comecei a fazer um showroom para uma marca, para a marca Access. E por curiosidade, eu vi que essa marca ainda existe, tem um showroom lá. Foi bem legal porque a nossa história começa lá, né? Então eu já trabalhava nessa agência como modelo e estava fazendo esse showroom e um dia chegou a Mariana, né? E ela, menina novinha, naquela época ela ainda tinha 14 anos, eu já estava com 20, né? Com quase 20 anos, né? Em 2000, se eu não me engano, foi o primeiro showroom que ela fez lá. Então ela era uma menina ali, né? E é engraçado hoje ver e olhar para trás e perceber que um pouco de toda a minha história já estava começando ali, né? Que foi aquele primeiro momento que a gente se cruzou de fato. Foi legal porque o showroom, lá a gente ficava praticamente o tempo inteiro junto. A gente chegava às 7 horas da manhã e ficava até 5 horas da tarde lá. Então a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente tomava café da tarde junto, a gente ficava conversando o tempo inteiro. A gente ficava nos camarins pequenininhos, assim, eram separados por biombo, né, onde ficava as araras de roupa, aquele monte de roupa. E a gente passava o dia inteiro desfilando. E entre um intervalo ou outro a gente ficava ali deitado no chão mesmo, conversando. Tinha uma vendinha perto ali do showroom, que ficava lá na Moca. Eu até morava perto lá de onde era, eu ia a pé pra lá. Na época a gente morava numa república com uns amigos daqui de Passa Quatro. E o showroom é um tempo... O showroom não é um trabalho de um dia só, né? O showroom é um trabalho que você trabalha normalmente 20 dias, 30 dias. Então deu tempo pra gente conversar e se conhecer bastante. Ela me contou naquela época ainda um monte da história dela, da família dela. Na época ela morava lá em Primavera, mas nunca passou pela minha cabeça ali que ela tinha se apaixonado por mim naquele primeiro momento, assim. Hoje ela conta isso e nunca tinha passado pela minha cabeça. A gente sabia que estava na mesma agência, às vezes passava ali, chegava na agência, ela estava lá. Assim, as maiores lembranças minhas desse começo, né, quando eu conheci a Mariana, é do showroom mesmo. E aí depois passou isso, né, a gente se via entre um dia ou outro. Eu continuei trabalhando em São Paulo como modelo, e ela também. Ela foi viajar para a Ásia, trabalhando como modelo. Eu fui viajar para a Europa, fiquei um tempo na Itália. E aí, voltando para cá, voltei para Passa Quatro. A gente já não se via há muito tempo, nunca mais tinha ouvido falar da Mariana, de nada. Também, assim, era uma menina que eu tinha conhecido no showroom, assim, não tinha aquela amizade forte, não chegamos a ter nenhum tipo de relacionamento, assim. Então, meio que sumiu um pouco da memória, né? E aí, depois disso, eu parei de modelar um período, por conta desse pânico que eu tive, que eu acho que eu nunca nem falei pra ninguém disso. Nem sei se eu falei também. E aí, eu lembro que a gente foi eu fui pra Primavera, o Daniel ficou em São Paulo, eu nunca mais ouvi falar dele, nunca mais. Eu lembro que logo depois desse showroom eu já parei um período de modelar. E aí foi quando eu fui pra pousada da minha mãe, fiquei um tempo lá. E nesse meio tempo, tem uma história até legal que eu contei lá no Power, que tinha um cara que ia de caravana vender cueca na pousada, com os meus irmãos. E um dia eu tô lá comprando cueca com meus irmãos, pro meu pai. De repente eu puxo o pacote e o Daniel numa cueca, assim. O cara muito liso, acho que percebeu que o meu olhinho brilhou, sei lá. Ele sacou que eu fiquei olhando a foto assim. Aí ele falou assim, você conhece? Eu falei, eu conheço esse cara aqui. Nossa, eu gostei muito dele e tal. E o cara falou assim, é meu filho. Olha isso, gente. Um cara gigante, não tem nada a ver com o meu sogro. Meu sogro é mais baixinho, magrinho, o cara era enorme. E eu acreditei. Acreditei que era pai do Dani e um tempo ele me enganou pra me vender cueca, vocês acreditam? Aí eu comprava um monte de cueca só pra ficar com as fotinhas do Dani na cueca.
E aí eu lembro que depois sem. eu descobri que o cara deu um fora, assim, eu falei, mas ele, o Daniel te mandou beijo. Eu falei, mas onde você tá morando, né? Eu falei pra ele. Ele falou uma cidade nada a ver. Aí eu saquei que ele tava me enganando, que não era passar 4. Aí eu fiquei, nossa, muito brava com o cara da cueca, nunca mais quis comprar uma cueca dele. E aí eu lembro que eu fui pra Ásia, fiz um casting pra Coreia do Sul. Mas a gente nunca mais se falou. Naquela época não existia redes sociais, não existia nem telefone direito de celular, ninguém não acompanhava, ninguém sabia nem. E fiquei 4 anos modelando na Ásia, fiquei um bom tempo. E nesse período também eu cheguei a trabalhar também na Europa, depois eu voltei pra cá, continuei trabalhando no Brasil, voltei aqui para passar 4, fiquei aqui um tempo trabalhando aqui com meu pai, foi a primeira vez. Comecei a fazer faculdade de educação física, comecei a estudar, fazer faculdade de educação física. E foi aí, então, que eu fiz a minha inscrição pro Big Brother. E aí eu lembro que eu tava num casting na China, eu já tava morando na China já, quase 4 anos, na Ásia, 3 anos e pouco. E aí eu tava falando com a minha mãe no computador na agência e apareceu, inscreva-se pro BBB 6. E aí a história é muito louca, porque eu tinha virado pescadora, e aí eu modelava, isso eu vou contar também aqui depois. E aí eu lembro que a galera falou, não, se inscreve, que sua história é muito legal, que eles vão te chamar. E aí eu fui, fiz a fita, mandei no último dia de inscrição. Gente, depois que a gente saiu do Big Brother, eu fui falar pro Daniel, acho que lá na casa ainda. Aí eu mandei a fita no último dia de inscrição, e você? Eu Ele também falou, mandei eu no também. último dia. Como assim? Nós dois enviamos no último dia de inscrição a fita. E fomos qualificados, né? Porque tem todo um processo seletivo, depois que você envia a fita ali, tem todo um processo. Não, e detalhe, é a primeira vez que a gente se inscreveu, porque tinha gente da nossa edição que já era a 5ª vez que se inscrevia. A gente foi a primeira vez. Eu falo que foi o destino, foi a fé dela, foi lá, sei lá. Então, mas aí foi uma coincidência gigantesca, assim, que... eu não acho que é coincidência, gente. Coisas do destino, coisas da vida. Eu acho que é Deus. Eu falo que desde criança, assim, sempre sonhei em ter uma família grande, em ter 4 filhos. Todas as brincadeiras de escola que eu fazia, eu falava 4 filhos. Sempre, gente, sempre pedi muito pra Deus. Falava, Senhor, me dá um marido muito bom, uma pessoa boa. E sempre sonhei com esse, sabe, eu sempre fui romântica, essa história de príncipe encantado. Eu sempre fui sonhadora mesmo. Eu sou muito grata por ter essa família que eu tenho, por ter o Daniel do meu lado. E eu acredito muito em Deus, acredito muito que Ele escreve, desde que eu fui para São Paulo, você vê lá atrás, acho que Ele já estava escrevendo a nossa história e eu nem sabia. Então, eu acho que esse é o comecinho de tudo. Acho que vocês acompanharam já um pouquinho do Big Brother. O primeiro contato com o Mariel foi no Big Brother. Aí a gente se inscreveu e assim, eu nem imaginava que iam me chamar. Tanto que meu pai brincou, isso aí é tudo armado, não vão te chamar. Quando a Globo me ligou, quase, nossa, falei, gente, como assim? Eu tava lá na beira do rio pescando e aí eles me ligaram para eu ir, eu tinha voltado da Ásia, tava ajudando meu pai e minha mãe na pesca. E eles me ligaram, eu tava cheio de pescador em casa, foi muito louco isso, e eu não podia falar para eles o que era. Falei que eu ia para Alemanha, que eu também tinha feito casting para começar a modelar na Europa. E aí eles me chamaram pro casting, foi o que o Dani falou, a gente passou por uma seleção, exames, um monte de coisa e no fim chamaram. E eu conto pra todo mundo isso, pra todos os meus amigos. Eu não sei por que a produção separou os homens e as mulheres lá no confinamento do hotel. Foi muito louco isso. Colocaram 6 mulheres sei lá, 7, eu não lembro quantas mulheres eram. Mas era uma mulherada da minha edição. Ficou, da nossa edição, que foi o BBB 6, ficou um tanto de mulher num andar e um homem só no meu andar. E no andar de cima ficaram todos os homens e uma mulher. E quem que foi o único homem do meu andar, colado na parede do meu quarto? O Daniel. Fala se não é uma loucura. Eu num quarto e ele no quarto colado no meu. Então na hora que eu abri a porta, a primeira pessoa que eu vi, que eu olhei pro lado, era ele. Porque a hora que minha mãe viu e minha irmã que ele estava no Big Brother, elas já tinham passado os participantes na televisão, a minha mãe e a minha irmã surtaram, porque como assim? O cara que a Mariana é apaixonada desde menina, quando elas viram o Daniel, elas não acreditaram. Que elas correram no meu quarto, a foto dele ficava colada no meu armário. Aí elas falaram assim, como assim? Aí, ali, quando a gente se viu, né, Maria, a gente ficou, nossa, caramba, e agora? A gente ficou até com medo. Na hora a gente correu se abraçar. Será que a gente pode falar que a gente já se conhecia, né? Aí a gente falou com o Boninho.
Cara, a gente já se conhece, a gente trabalhou junto em São Paulo. Ele falou assim, não, a gente já falou, imaginava, porque saiu algumas coisas aqui, a gente já imaginava que isso poderia acontecer. Porque só na nossa edição tinham 3 modelos, o Dandan, que é amigão nosso até hoje, e o Dani e eu. Ele falou assim, não, a gente todos já imaginava que isso então, poderia assim, acontecer, mas não... A modelada de São Paulo se encontra em tudo que é lugar, assim, né? Então, acho que no Big Brother eu nunca vi entrar alguém que conhece, tipo, já conhecido a produção sabendo isso, acho que não. Também não sei. Não sei, eu acho que eles não têm esse controle assim não, mas eu acho que no nosso caso ele também não teve problema. Ah não, no nosso caso eles não sabiam mesmo. Jacarepaguá, e eu lembro que eu cheguei na Recreio. casa e já fui falando, né? Já contei pra ele, falei, nossa, você não vai acreditar. Não, mas essa parte da história vocês já viram muita coisa e a gente vai deixar no próximo vídeo, senão a gente já conta tudo. É só no próximo. E também lembrar vocês que isso é só um comecinho, né, da nossa história que a gente quer construir aqui na internet. Gente, dentro dessa história, vocês não têm noção, tem muita história que eu tô louca pra contar. Então, gente, esse foi um pouquinho do comecinho da nossa história. Espero que vocês tenham gostado de saber mais detalhes. Mas o nosso canal vai ser muito mais do que isso, né, mano? Muito mais. A gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre filho, a Mariana vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre viagens e muitas coisas. Maternidade. Paternidade, brincadeira gente, com criança. vai rolar muita coisa. Receitas. Tem muita coisa legal vindo por aí. Esse começo é mais para vocês entenderem como a família Mariel começou. Exatamente. Né? E onde a gente está hoje. Fazerem parte dessa história nossa. Só pra vocês quer dividir com vocês. Se familiarizarem bem com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo isso. E não deixa de assistir, não deixa de dar like, não deixa de ativar o sininho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, marque aqui, ative o sininho das notificações. Pode ser que tenha algum videozinho surpresa aí no meio da semana, né, amor? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Se inscreva aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. A semana que vem tem mais.